A gente foi ver o novo filme do Super-Homem essa semana. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse filme tá gerando uma controvérsia online muito grande. Eu concordo com algumas críticas, tá? Mas eu vou falar que eu saí impressionado por esse filme. Se você não sabe, tá? Eles zeraram o universo da DC, o universo cinematográfico, criaram um novo. E a gente tem um novo Super-Homem que não é o Henry Cavill, né? Cavill, sei lá como é que fala o nome dele. Agora é um novo Super-Homem. A gente tem um novo ator fazendo Super-Homem num filme que tá num universo completamente distinto. E tipo assim, é um Super-Homem que apanha pra caramba, tá? Você vai ver aqui no trailer... Ele começa apanhando. Não, ele só apanha, Não vamos dar spoiler não, tá, gente? Aqui, porque assim, o trailer... Onde não? No trailer, onde tem ele levando a pancada. Você corta no trailer ele levando a pancada. A gente vai falar do filme aqui porque eu acho que tem muita coisa pra falar. Só que a gente não vai spoilear. O que apareceu no trailer, a gente vai referenciar o que já tá em trailers, tá público. Tá? Você que quer ver o filme, a gente não vai estragar pra você. Fique tranquilo. Mas eu quero adiantar uma coisa pra vocês. Eu achei essa adaptação do Super-Homem sensacional. Eu tenho problemas com o filme? Tenho, eu vou falar aqui, com roteiro e coisa do tipo. Mas vamos falar só do Super-Homem. Porque como ele escolheu adaptar o Super-Homem? Porque tem um problema. O Super-Homem, se eu não me engano, é o primeiro super-herói. É pelo menos o que definiu o que era a imagem de um super-herói. Um homem com superpoderes, tá? Ele foi inventado há vários anos atrás, mais de século, sei lá quanto foi. Ele tá aí há muito tempo e já teve várias versões dele distintas. Na verdade, cada escritor que pegava pra escrever o Super-Homem fazia uma versão distinta dele. Já teve várias, inclusive séries de Super-Homem em realidades alternativas. Tem aquela do Red Sun, né, do Sol Vermelho, que imagina o que aconteceria se o Super-Homem caísse algumas horas depois na Terra do que ele caiu, e em vez de cair nos Estados Unidos, ele caísse na União Soviética. Aí tem um Super-Homem soviético e tal. Tem várias imaginações dele. Então não tem como você fazer uma adaptação do Super-Homem que não seja fiel aos quadrinhos. Porque basicamente qualquer coisa que você fizer já teve uma versão dela nos quadrinhos. Foi esse o argumento que ele me deu quando eu falei que tava aparecendo. Eu não vou falar, né? Não posso falar. Essa versão do Super-Homem, eu acho que é tipo assim, é o Super-Homem que eu imagino. Aliás, é um Super-Homem que eu não imaginava que eu gostaria tanto. E agora passou a ser minha imagem do Super-Homem. Vamos colocar assim, desculpa, vou explicar. Porque pra mim o Super-Homem sempre foi assim, um deus entre os homens. E os problemas que ele tinha que resolver, porque ele é um cara basicamente invulnerável, eram os problemas que um deus teria que ter. Ele não tem o problema de ação, ele tem o problema de controle da ação. É consciência, né? Não é um problema pra fazer as coisas, porque ele é super poderoso, ele vai e faz, mas é pra decidir o que é certo dele fazer. O problema dele é limitar o poder dele. Não ter mais poder, não agir com esse poder, tá? É autocontrole, é a principal coisa. São questões morais. Só que nesse filme aqui, o que eles fizeram? Primeiro, não é spoiler porque dá pra você ver pelos trailers, tá? Você vê o tanto que o Super-Homem apanha. Que em outras versões de Super-Homens, todas as coisas que aparecem, ele aqui no trailer sendo carregado por um cara quando levanta do buraco e tal, todas as coisas não seriam um problema pro Super-Homem. Pra esse Porque, como o trailer indica, ele é um Super-Homem mais fraco do que era, por exemplo, em relação aos outros superpoderes que tem no mundo, ao que era o Super-Homem anterior, do Henry Cavill, do Zack Snyder, né? Da Liga da Justiça, Batman contra Superman e tal. Ele é um Super-Homem mais humano dessa forma. Ele ainda é o bicho mais poderoso do planeta. Só que a diferença que tem entre o primeiro e o segundo não é tão grande quanto tinha antes. Lembrando aqui, no universo anterior, o Zack Snyder nem teve tanto a mão nisso, porque tiraram ele da direção. Chega no final do filme da Liga da Justiça, o Super-Homem aparece, o Steppenwolf tá lá, ele simplesmente limpa o chão com todo mundo. Ele é o Deus Ex Machina. Ele chega no final e resolve. Esse não consegue fazer isso. Precisa de ajuda algumas vezes. Ele ainda é mais forte. Só que ele precisa usar a cabeça dele para poder vencer. Mas a grande questão desse Super-Homem é porque ele é um cara gente boa. Ele não é esse Deus, sabe, com consciência sofrida, como era a versão do Zack Snyder. Que o Henry Cavill, ele estava sempre triste, cara. Esse cara não tinha felicidade. Tava dor na cara dele por conta do peso da responsabilidade. Aquele pai dele falando que tinha que ter deixado o carro com as crianças. Tipo assim... Era um sofrimento a vida do cara. Todo mundo dava pitaco na vida do cara também. Eu vi uma piada do Colbert, né, que na época do Batman vs Superman,
Ele falou que ele foi ver aquele filme do Sad Man contra Super Sad Man. Homem triste contra homem super triste. Que era o Batman. Os dois eram miseráveis, cara. Aí... Meu Deus, pobre, milionário, justiceiro, pobre homem super poderoso. É invulnerável. Como eles sofrem. Esse não. Ele é um cara normal. Ele é um cara que ia na sua casa jogar videogame com você. Porque é isso que o Super-Homem tem que ter. O cara cresceu onde? Foi no Kansas? Tipo assim, ele é um americano normal. Ele é um cara... Os pais dele têm uma fazenda. Ele jogava futebol. Né? De botão com seu avô. Não, esse é outro herói. Esse é outro herói. Então, ele é um cara normal. Os dilemas morais dele não são dilemas morais de um deus. São dilemas morais de um cara normal. De um cara que quer acordar todo dia e fazer a coisa certa. Que erra de vez em quando, sabe? Mas tenta, ele tá tentando viver uma vida honesta, sabe? Fazer coisa que é certa. Não vai dar sempre, vai dar problema eventualmente. Só que ele tá tentando. E isso eu achei sensacional. Essa é a melhor definição do Super-Homem, tá? Esse pra mim aí eu gostei muito. Nilson, por favor. Agora eu já falei demais. Não, eu acho muito Fale engraçado. do Super-Homem antes da gente falar do filme. Porque o filme tem problema. Você falou, não, ele é um americano normal. Aí eu pensei comigo e o chat falou assim, ser um americano normal do Kansas, não sei se tá sendo muito... Eu só queria... Foi a piada do chat, eu só tô trazendo pra vocês do corte, porque foi um momento engraçado. Eu só vou completar uma coisa. Isso eu tava vendo o review do Kevin Smith. Kevin Smith, tá? Diretor famoso. Famoso ele não vai dizer que ele não é, tá? Mas ele falou que é o seguinte, os números de bilheteria do Super-Homem nos Estados Unidos são sensacionais, mas não tá indo bem fora dos Estados Unidos. Os números, em geral, do filme estão bons, tá? Mas poderiam estar melhor se tivesse a bilheteria maior fora dos Estados Unidos. Acho que na China o filme fundou principalmente, se eu vi isso direito. Parece que esse sentimento anti-Estados Unidos está afetando a bilheteria do Super-Homem. Porque o Super-Homem, querendo ou não, é um ícone americano. Ainda mais imagina se fosse Capitão América. Ia ser lascado. Então, assim, mas continue, por favor. Continue falando do Super-Homem. Eu saí do cinema com a sensação de que eu tinha visto Shazam. De tão menino que era o Superman, entendeu? Essa aqui é outra questão que eu tenho... Mas essa na parte do filme. Não, tô falando do caráter, do personagem. Sim. O personagem do Superman me lembrou... Não, um homem de 30 e poucos anos... do Shazam, um homem de 30 e poucos anos provavelmente é parecido com ele. Porque esse daqui, o Super-Homem, assim, tem 30 abaixo. A gente tá comparando os Supermans, não tá? A gente tá falando dos outros Supermans. Então, assim, comparando o Christopher Reeve, que foi o primeiro que eu vi, ele até faz uma homenagem, eu acho, né? Aquela que tem no trailer, quando ele muda a voz, ele... É uma homenagem, você percebe isso claramente. Mas comparando o Reeve, o Cavill, teve um outro aí no meio que eu não lembro o nome, e agora eu tive a impressão de que se buscou essa imagem do menino, em amadurecimento, início de carreira, né? Basicamente o estagiário. Esse filme aqui não conta a origem do Super-Homem. Ele já tá mais ou menos há 3 anos na ativa. Ele já sabe alguma coisa, tá? Só que ele ainda tá definindo muito do que ele é. 3 anos. Não é zerado, tá? Não começou agora, mas você pega ele no meio do caminho. Eu achei o Super-Homem sensacional. Até a parte dele apanhar, tá? Super-Homem nunca bate, sempre apanha. Eu sei que era pro Homem-Aranha originalmente, mas esse Super-Homem que tá bem Homem-Aranha nesse sentido. Ele apanha todo mundo. Ele apanha de todo mundo. E ele é bonzinho, tipo assim... dos motivos dele apanhar é que ele quer salvar todo mundo, inclusive quem tá batendo nele. Exato. Então, assim, eu gostei, assim, eu acho que é um modelo de masculinidade do qual o mundo precisa. Exato, eu ia o cara, falar tipo isso. assim, eu faço as coisas erradas, eu não acerto sempre, mas eu tento. Eu tento. E o lance da doçura, né? Eu acho que foi assim, foi importante. E o gancho emocional do filme, por que ele é um cara bom? Porque todo filme do James Gunn tem isso, tá? O James Gunn foi o cara do Guardiões da Galáxia e também do segundo filme do Esquadrão Suicida. Mas foi os Guardiões da Galáxia trilogia que deixou ele muito famoso na Marvel, porque ele pegou esse grupo de heróis que era relativamente desconhecido do público em geral e transformou num dos principais nomes da Marvel. Os filmes são muito bons. E ele sempre tem um gancho emocional. O último filme era família,
Dos outros filmes eu não lembro agora de cabeça, mas todos têm, tá? O gancho emocional aqui é por que o Super-Homem é um cara bom. Porque ele foi criado por pais que eram pessoas decentes. Eram pessoas simples, mas eram pessoas decentes. Esse que é o gancho emocional, que é quem são seus pais, a sua família, de onde você vem, né? O que te formou e tal. E tanto que você viu no trailer que mostra os pais deles, né? São pessoas normais, tá? Se você imaginar um fazendeiro do Kansas, né? Se você imaginar isso nos Estados Unidos, esse povo não é rico, mas também não tá faltando as coisas ali, mas esse povo decente, sabe? Vive a vida honestamente, povo honesto. E aí, isso pra mim foi muito legal, de ter esse tipo de gancho, de ter essa conexão com o povo normal, sabe? O meu problema, e acho que a Nilson vai concordar, porque a gente conversou sobre isso depois de ver o filme, é algumas coisas do filme que o James Gunn decidiu colocar lá, porque ele queria voltar pro ambiente dele, no qual ele se sente confortável. Por quê? Lembrando que é o cara que ficou famoso pelos 3 filmes dos Guardiões da Galáxia, que são basicamente filmes sobre um grupo de anti-heróis, de pessoas meio erradas da cabeça, assim, sabe? Mas que gostam de si, mas que também tem problema, que fica aquele debate toda hora, aquela coisa um zoando do outro, falando mal com tirada e coisas do tipo. Mas são esse grupo, assim, da galera imperfeita, mas que funciona. E depois, ele foi... Não, depois não. Entre um e outro, nesse meio aí, ele foi pra DC também e fez o Esquadrão Suicida, que vamos concordar, né? O filme dele é basicamente um Guardiões da Galáxia para adultos. É basicamente isso, com a idade de recomendação do filme aí um pouco mais alta. Isso que deixou ele famoso, tá? É isso que ele sabe fazer bem. Aí, obviamente que nesse filme do Super-Homem, ele tinha que inserir isso. Aí, como vocês já viram no trailer também, você tem a presença no filme da Gangue da Justiça. Mas nessa Gangue da Justiça, ele colocou os indivíduos meio desajustados. Tem o senhor Mr. Terrific, que em inglês deve ser Senhor Incrível, talvez? Terrível. Terrific é incrível, tem também a Hawk Girl, que é a Gavião. Negra? Não, Mulher Gavião, não é? Mulher Gavião. E você tem também o Guy Gardner, que é o nome dele, né? Que é o anti-herói dos Lanternas Verdes. Porque você tem vários Lanternas Verdes, que a galera... O que você deve conhecer aí é o Hal Jordan, que é o principal, né? Só que tem também esse cara que ele é meio doido da cabeça. Eles formam esse grupo. E eles estão envolvidos na história do Super-Homem. Só que o grupo é exatamente para ele poder colocar os diálogos que ele escrevia para os Guardiões da Galáxia. Eles ficam tirando e dando aquela tirada uns com os outros e tal. É basicamente o elemento pro Gunn, o diretor. Ele escreveu e dirigiu, e agora ele também era o CEO, né, co-CEO da DC Filmes, uma coisa assim. Criaram todo o departamento dentro da Warner para ele, mais um cara mandarem nos heróis e tal. O cara tá com toda a bola lá. Ele colocou esse grupo lá, só para ele poder fazer esses diálogos que ele fez nos Guardiões da Galáxia e no Esquadrão Suicida. É basicamente para ele voltar pro ambiente de conforto dele. Aí, para mim, tem um problema de narrativa no filme, porque ele fica indo para essas atividades paralelas desses outros heróis e não foca tanto no Super-Homem quanto eu gostaria. Eu gostaria de ter mais tempo de Super-Homem em tela. Só que você tem esses desvios. Tem desvio assim, tem história paralela até da galera da redação do Planeta Diário, que chama? Daily Planet. Diário. Tem muita side quest. Tem mesmo. Tem muitas side quest. O grande problema dele é que é o seguinte, eu entendo por que ele tem que fazer isso. Porque só nesse filme, pelo que eu vi da entrevista dele, ele setou mais 2 séries que vão sair no serviço lá da HBO Max, né? Que é a Warner, a dona da DC, a dona da HBO, enfim. Vai sair lá também. Então ele tinha que apresentar esses heróis. Foi o problema que a gente viu no segundo filme do Pantera Negra, porque eles tinham que setar a série da Ironheart, né, que saiu depois no Disney Plus. Esse é o grande problema agora desses universos de heróis, porque eles têm que fazer série, têm que fazer filme, tem um número de lançamento X por ano, e os caras tá lá em contrato, o cara tem que colocar lá, tá? Um dos motivos, inclusive, do Gunn ter conseguido esse cargo para poder mandar no universo cinematográfico da DC é porque provavelmente ele sentou com o pessoal da Warner e ele falou, eu faço isso, sim, eu faço, vai ter um monte de série na HBO e a gente vai vender um monte de inscrição e eu vou usar o filme para promover. E também ele tá setando o próximo filme nesse filme aqui. Não vou dizer o que acontece, mas ele, como tem que criar essa
partida de 2 séries de 2 filmes, você tem que inserir essa galera, você tem que manter, você não pode só colocar a galera rapidamente, principalmente para heróis desconhecidos, que é uma coisa que o Gunn gosta de fazer muito. Lembra lá no Esquadrão Suicida que teve o Polka Dot Man, que era aquele cara que saía umas pecinhas coloridas da cabeça dele. Ele gosta dessa galera obscura. Aí teve muito desvio, tá? E uma coisa que eu vou dizer pra você, que você disse antes que parecia Shazam, mas não é só do Super-Homem, é do universo inteiro. E eu vou dizer por que isso acontece. O grande problema do Super-Homem, da galera que eu vi que teve também, tirando por questões políticas, eu posso até falar disso depois, mas que teve uma impressão negativa do filme, é que o problema de filme de super-herói é que você não tem expectativa só de um filme normal. O filme normal já tem que lidar com a sua expectativa. Você vai lá com a expectativa de ter um filme bom e coisa do tipo. Se o filme não corresponder à sua expectativa, você sai chateado. Mas no de super-herói, além disso, tem também o fato da galera ter a imagem que eles já formaram de super-herói na cabeça. Então, se o filme não corresponde, fã, né? Doente, o negócio. não corresponde, todo mundo tem uma ideia do que o super-homem é na cabeça. Você pode pegar alguém aí na curva do mundo, molequinho, morando debaixo de uma pedra e perguntar: quem que é o super-homem? Ele sabe, ele tem uma ideia do super-homem na cabeça. Então a galera vai lá esperando esse super-homem. Quando não é, a galera fica chateado. E a gente teve um problema sério agora nesse universo mais recente de super-herói, que você pode aí falar que começou no Batman, lá do Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, mas eu vou falar que voltou, que é bem mais lá atrás, talvez, pelo menos já tem um princípio disso lá na do Spider-Man, naquela do Maguire lá, que aconteceu lá atrás. Que é o seguinte: essa coisa de filmes de super-heróis serem baseados na realidade. Aquela pergunta, foi isso que aconteceu muito no Batman do Cavaleiros das Trevas, o Nolan e tal, da trilogia, que é o seguinte: o que aconteceria se o Batman estivesse no mundo real? Criar o mundo real dos super-heróis. Até o novo Batman, que fizeram lá com o Vampiro do Crepúsculo, ele é baseado nisso também, é o Batman do mundo real. E a galera já tem essa expectativa de um filme de super-herói que tenta pensar como seria o super-herói no mundo da realidade. Esse filme não é isso. Esse é um filme dos quadrinhos. No herói, no mundo dele. Esse daqui é um filme no mundo de mágica, de fantasia. Você tem uma cidade ali que é Metrópolis, que parece até uma cidade moderna, tá? Real. Só que nada desse mundo faz sentido se você pensar no super-herói baseado na realidade. Eu não vou dar spoiler aqui. Tem uma tecnologia, tá? Que é base aqui para tudo do filme, mas que tá envolvendo o nome do Lex Luthor. Não vou dizer o que é, tá? Que é base para tudo do filme. Quando você vê o filme assim, nos primeiros minutos, quando aparecer, você vai saber o que é. Você tem que fazer uma abstração para aceitar. Que é uma tecnologia que, tipo assim, eles tratam no filme como se fosse uma coisa natural, mas é absurda. É absurda. Tem que fazer uma abstração violenta. Não é aquela tecnologia que faz sentido no nosso mundo, sabe? Quando você vê lá o filme das Marvels lá, que eles estão numa estação espacial, aí você pode pensar, é uma coisa meio estação espacial que a gente tem aqui, só que mais tecnológica e coisa do tipo, tal, as pessoas lá se comportam como se fosse astronauta e tal. É uma coisa fantasiosa, mas é meio que baseado numa expectativa que a gente tem de alguma coisa da realidade e tal. Esquece. E eu acho que é isso que é um problema que muita gente teve, tá? Esse é um filme... de se adaptar para essa fantasia, né? É um filme do universo fantástico dos quadrinhos. É um filme de quadrinho. Não é um filme que pega os super-heróis de quadrinho e tenta colocar na nossa realidade. E pergunta como seria o mundo se tivesse super-heróis. Não. É um mundo todo fantasioso. E outra coisa. A galera criticou o Lex Luthor. Mas pensando depois, eu gostei. Eu gostei. Nossa, eu achei que ele tava mal. O Lex Luthor... Por quê? Eu vou falar de novo. Mal igual Pica-Pau. O Lex Luthor parece meio idiota de vez em quando, ele age meio, ele é meio, sei lá, emotivo. Mas você vê os vilões da vida real? Eu achei ele bem realista, inclusive, viu? Mas eu vou colocar, é um vilão de quadrinho. Eu achei que ele é over the top, ele é exagerado. Mas eu acho... Ele tem coisa teatral, mas a maldade dele é concreta, ela assusta. Sim. Então eu acho que... Eu acho que é um cara que faz sentido nesse mundo fantástico. E o filme parece que tá indo muito bem na bilheteria. Aqui tá marcando que tá 272 worldwide, mas aqui no Box Office Mojo eles demoram um tempo para atualizar. Eles disseram, já tem aqui no Box Office do Reddit, que ele já bateu 310 milhões. E até o final de semana deve bater 400. É um número muito bom, mas pelo que tudo indica, ele não tá indo bem fora dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia aqui, nos Estados Unidos ele fez 177,
No mundo inteiro, ele fez 95. Normalmente, é comum vários filmes nos Estados Unidos fazerem mais dinheiro, ganharem mais dinheiro. 50%. Mas parece que a coisa não está indo muito bem, porque várias pessoas não estão assistindo. O que eu ouvi falar, que eu não consegui confirmar, foi na China. Eu não sei o que aconteceu na China, porque aqui eu só tenho um número para Hong Kong, então eu não posso informar tudo. E aqui eles não têm um número ainda para o Brasil. Já estreou o filme no Brasil. Então, eu não sei como as coisas estão indo, mas aparentemente teve esse problema. Talvez essa crise de imagem que os Estados Unidos está tendo atualmente tenha afetado o filme também. Eu acho que é um bom filme, tá? Se quiser ver um bom filme de Super-Homem, esse é legal. Para mim, o James Gunn entendeu o Super-Homem, coisa que o Zack Snyder, eu acho que ele não fez. Muito triste. Embora o filme do Super-Homem não seja ruim do Zack Snyder, o filme não é ruim, muito porque eu gosto de coisas destruindo. E tem aquela cena que ele vai brigar com os Zordon e é basicamente eles meia hora quebrando prédios, né? Até um esfregando o outro em prédios. Você gosta disso? Eu não gosto disso. Eu acho que ele conseguiu fazer uma luta legal do super-herói. É basicamente uma luta de Dragon Ball que ele fez com o Super-Homem. Eu achei isso interessante, mas eu não achei que ele fez um bom Super-Homem. Eu acho que aquele Super-Homem não se preocupava muito com os outros, igual deveria. Não era um cara tão legal quanto esse. Eu acho que não era um Super-Homem muito humanizado. E o Super-Homem, ele é humanizado. Ele foi criado por pais no Kansas. Ele não cresceu em outro planeta. Ele é um cara que comeu no bandejão da escola. Ele foi zoado pelos outros. Ele sofreu bullying. Imigrante. Imigrante. Nos Estados Unidos. E esse teve um negócio todo, porque o Gunn falou que o Super-Homem é a história do imigrante para os Estados Unidos. E tem aquela coisa toda de chamarem ele de imigrante legal, né? De alien legal, aquela coisa do tipo. E o diretor fez uma coisa dessa falando sobre imigração, que era uma coisa que não era tão polêmica desse jeito anteriormente, né? Tanto que nos Estados Unidos, se você for visitar lá a Estátua da Liberdade em Nova York, tem todo um negócio sobre imigração, que lá era do lado do lugar que os imigrantes da Europa chegavam nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que eles viram era a Estátua da Liberdade, e o centro onde eles eram separados e coisas que pegavam a documentação e tal, era do lado da Estátua da Liberdade. A gente visitou esses lugares lá. Eles tinham celebração lá da coisa de migração, mas por conta da divisão política que está acontecendo hoje, a palavra migração meio que virou quase virou um termo carregado, quase que uma ofensa nos Estados Unidos. Aí o diretor mencionou isso, que é uma das facetas do Super-Homem nos quadrinhos, é uma das representações dele, do cara como um símbolo do imigrante americano e coisas do tipo. Tem várias simbologias envolvidas nele ali, símbolos americanos, tem simbologias judaicas, eu já comentei isso com você, eu vou falar disso agora rapidamente. Tem simbologias cristãs de outras apropriações dele e tal. Tem várias dessas simbologias, mas como o Gunn falou do negócio da migração agora, do imigrante, e tá tendo esse problema nos Estados Unidos, o filme tá sofrendo um hate da galera que é anti-imigrante. É anti-imigrante, coisa e tal. Mas, enfim, isso acontece. A gente sabe como o mundo está agora. Mas, terminando, eu queria comentar isso, porque eu vi em um dos reviews, acho que o Red Letter Media falou disso, eu fui procurar depois na internet, que no filme do Zack Snyder, se você for olhar, e também no filme com Christopher Reeves, da trilogia original, você tem uma imagem do Super-Homem meio como se fosse um símbolo cristão, né? Do Zack Snyder é claramente cristão. Sim, aparece ele na igreja do lado do negócio. Ele morre e é revivido no filme da Liga da Justiça. Tem aquela coisa toda, né? Se sacrifica e tal. Só que originalmente, pelo que eu vi, né? O Super-Homem foi construído como uma simbologia judaica. O Super-Homem é a criação de 2 judeus. E a simbologia judaica, não dele ser o Cristo, ele é Moisés. A nave que traz ele de Krypton seria o cesto. É o cesto de Moisés. E o nome dele, Kal-El, se você é crente, você já ouviu a palavra El Shaddai, que é o que? Deus é o... El é uma terminação, né? El é o nome, é uma designação para Deus. Então quer dizer voz de Deus. Kal-El, que é o nome dele em... Kryptoniano. Kal-El, não tem R. Eu acho que a palavra no hebraico tem um R e o nome dele não tem. É coisa assim, porque é uma variação da palavra. Mas El é a palavra para Deus, é a voz de Deus e tal. E depois ele foi apropriado por símbolos... Porque Moisés, né, no protestantismo pelo menos, acho que no catolicismo também, Moisés é uma figura de Cristo, né? Meio que uma transição natural, assim. É interessante ver isso. Eu recomendo que você veja o filme. Eu gostei, tá? Eu gostei. Valeu o meu ingresso.